Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que nos assistiu do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. É sempre um prazer ter você conosco, uma alegria entrar na sua casa, que você tenha uma semana abençoada. Quero começar o programa te lembrando que te esperamos nas nossas redes sociais. A emissora tem Instagram, Facebook, que passam aí para você, e também o nosso site www.hittv.com.br www.hittv.com.br. Através do nosso site você acompanha a nossa programação ao vivo. Eu te espero sempre no meu Instagram, @jaquestefano, onde você acompanha sempre um pouquinho dos bastidores e do programa ao vivo. E enquanto o programa acontece, você faz a sua pergunta através do nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. A gente conversa hoje com o Dr. Leonardo Girundi no próximo bloco, que é advogado, e vai falar com a gente sobre um projeto novo para o Código Civil. A gente vai compreender esse assunto daqui a pouquinho. Se você tem dúvida, já pode ir enviando para nós a sua pergunta, mas nesse bloco a gente vai resolucionar um assunto que traz tanta dúvida, que é tipo de cabelo e tipo de escova. Você já parou para pensar qual é a escova que combina com o seu tipo de cabelo, que vai prejudicar menos, que vai fazer bem para o seu cabelo? Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o Rogério Sartini, que já está aqui. Tudo bem, Rogério? Tudo bom, já Prazer te receber. Muito obrigado. O Rogério é hairstylist, empresário, e vai falar um pouco com a gente sobre esse assunto que, já vamos começar, Rogério, falando, causa muita dúvida, né? Causa muita dúvida, e é um assunto que eu tenho, assim, uma paixão incrível porque se a gente pensar, né, até hoje, não, já está mudando, mas assim, a gente sempre pensa em produtos para o cabelo, né, produtos para a pele, mas como a gente está falando de cabelo hoje, e esquece o quê? Já que da escova. Verdade. E a escovação é o quê? Nós fazemos todos os dias. Né? Então isso mudou, porque as ferramentas são tão importantes, não só para potencializar o produto, mas também para manter a saúde do couro cabeludo e da fibra. Quero começar te perguntando, daqui a pouco eu vou pro dia a dia de todas as pessoas, Sim. tá? Mas para aquelas que têm alguma condição, estão com queda, com quebra, ou até mesmo já têm alopécia, para os homens que já estão em início de calvície, Sim. a escova adequada vai fazer diferença também? Absolutamente. Inclusive, hoje em dia eu trabalho, sou hairstylist, sou empresário, mas trabalho com muitos médicos, os melhores dermatologistas que especializam em tricologia, que é o cabelo, e eles me ajudaram até a montar um cronograma capilar, mostrando de que a escovação, não só nas clínicas, onde realmente ajuda nos tratamentos clínicos, também é muito importante para o home care. Porque assim, entendendo, quando você entende a sua textura capilar, entende o produto correto com a escova correta, saúde capilar do começo ao fim. Olha só que interessante, eu fui fazer as minhas luzes recentemente, eu estava vendo lá no estúdio, me chamou a atenção. Na hora que eles estão dividindo o cabelo, eles usam um tipo de pente. Por exemplo, eu fiz a descoloração. Na hora que tá ali, eu reparei, é outro tipo de escova, que não é bem uma escova que eles usam para desembaraçar. Não, aí na hora de fazer a escova, a modelagem, é um outro tipo de escova. Para vocês que entendem, então, tem diferença, né? Exato, tem diferença, é isso, né? Uma escova, assim, que ela era profissional, mas assim, como eu falei, o home care é muito importante. Então, depende de nós, profissionais, sabe? Cabeleireiros ou médicos, de realmente passar pro público, pro cliente final. Porque senão você vai no salão, o cabelo sai perfeito, mas você não sabe cuidar dele em casa, né? Exatamente, assim, eu sempre falo, quando eu tô dando vários cursos, que assim, o cabelo fabuloso é o cabelo saudável. E para o cabelo ficar saudável, entre as visitas, você precisa do quê? Manter ele em casa. Então é muito importante a escolha do produto correto. E hoje em dia, como eu falei, a escova, que hoje existe escovas para cada um dos passos, que nós temos um cronograma, onde nós começamos com couro cabeludo, o desembaraçar, onde cada uma delas tem uma tecnologia diferente de cerdas, para o cabelo fino e fragilizado até o cabelo crespo. Olha que bacana. Sensacional. E eu vou te mostrar, depois você vai sentir as cerdas. Legal. Vamos começar entendendo os tipos de cabelo? Por onde a gente pode começar? Olha, eu tenho um gráficozinho que eu sempre mostro, que é mais fácil, né, para o cliente final identificar, que às vezes é um pouco difícil. Já tá no ar. Todo mundo sabe, mais ou menos, eu tenho cabelo mais fino, eu tenho cabelo mais crespo, mas assim, é um pouco mais complexo o negócio. E nós dividimos do tipo A, 2, 3 e o 4. E cada um deles tem uma letrinha, A, B e C. Então, o tipo 1, por exemplo, que é um cabelo mais fino, tá? O cabelo mais fino tem um A, um B e um C. Então, ele é mais fininho. No 1B, ele já começa com um leve movimento, também mais fino. E o 1C começa com aquela curva um pouco mais acentuada. Mas todos eles são finos. O cabelo mais fino é o cabelo que é mais propenso à quebra, porque ele é mais frágil.
Tá. Entendeu? Então nós precisamos tomar cuidado na hora da escovação com esse tipo de cabelo, muito mais do que os outros tipos, que é o tipo 2, que vai também de A, B e C, onde é um cabelo que nós consideramos o cabelo médio. O 3 é o cabelo mais grosso, A, B e C. Então, aquele cabelo mais grosso, que realmente ele segura mais uma escova, ele é mais fácil, ele tem menos, é menos propenso a quebra. E o 4, que é do A, B e C também, aonde são os cabelos mais crespos. E uma dúvida que muitas das minhas clientes crespas têm é, elas acham que um cabelo crespo é um cabelo grosso, e não é, ele é muito denso. Então parece que ele é grosso, sabe? Tem aquele volume. Na verdade, se você olha no microscópio, é um cabelo super fininho. Então, o cuidado que precisa ter com esse tipo de cabelo é muito maior do que com o cabelo médio, vamos supor. Sabe que eu conversava, você viu a nossa maquiadora que tem os cachos, tem cabelo Lindo, lindo, conheci maravilhoso, e ela. ela tava me falando, Jaque, quando eu lavo, eu tenho menos cabelo que você. Aí. Falei, não acredito. Ela falou, molhado, ele fica bem pouquinho. Por isso que Então, ela fala muitas vezes que não é todo mundo que sabe cuidar do cabelo dela, né? Exatamente. E, além disso, o cabelo muito cacheado ou crespo, ele tem um fator de encolhimento. Então, até no corte, a gente precisa pensar Você, de nisso. repente, corta ele molhado, a hora que ele seca... Ele subiu e assim, a pessoa então precisa entender. Hoje existem especialistas só em cortes para cabelo mais ondulado e crespo, porque realmente é uma técnica totalmente diferenciada. Agora, Rogério, põe o gráfico de novo que eu queria falar uma coisa curiosa, que acontece Sim. comigo e eu acho que acontece com muitas brasileiras. Eu identifico aí o meu cabelo, depois você pode até falar que no meu caso tem coloração, mas olhando eu identificaria o meu cabelo 2A e 2B, porque eu não tenho um tipo de cabelo só na minha cabeça. Não. Muita gente não tem, né? Mas olha, muito obrigado por isso, porque assim, realmente, não, isso é exatamente isso. Se você olhar o cabelo da raiz até aqui a base, você vai ver que, dependendo das áreas, é um pouco mais fino, um pouco mais médio, um pouco mais grosso. Por exemplo, nessa área aqui, ele sempre é um pouquinho mais fino. Não só naturalmente mais fino, mas também por mais quebra, pela pessoa aprender muito, ele vai afinando um pouco mais. Que é uma coisa que a gente chama de alopecia de tração. Quando você faz muita tração, o cabelo começa a afinar na parte da hairline aqui. Entendeu? Mas o seu, eu colocaria com certeza no 2, tá? Mas como você tem um pouco de coloração... Então, agora a dica, ele já falou comigo fora do ar, eu sei o que ele vai falar, mas todas as meninas que têm o cabelo como o meu, mas também descolorem, que estão ali no 2, mas descolorem... Quando a gente faz qualquer tipo de descoloração ou alisamento, eu chamo de processamentos, tá? Químicos. Progressiva que for, Progressiva. que for, bom, com ácido, o que for. O que acontece? O cabelo acaba ficando mais fragilizado, é super natural, mas existem, como eu falei, produtos fantásticos para você manter em casa e no salão, mas ele já passa, o tratamento muda. Não é para o cabelo médio, ele vai ser mais para o cabelo mais fino, porque as cerdas de uma escova de um cabelo mais fino, ela é muito mais flexível. Sente essa aqui para você dar uma... Olha, então, ela vai desembaraçar o seu cabelo mais fino ou médio com bastante química, de uma maneira que você vai diminuir a quebra e, a longo prazo, você vê já a curto prazo a diferença, mas a longo prazo você vai ver o cabelo crescendo, o cabelo ficando mais forte, com mais volume, mais bonito, voltando ao 2. Perfeito. Olha a diferença dessa cerda aqui pro cabelo mais crespo. Uau! Você viu? Muito mais rígida, posso dizer assim? Muito mais rígida, exatamente. Então, cada um deles tem a tecnologia. O que eu gosto de falar, que a gente sempre esquece, é do couro cabeludo. Tá, pode começar por onde você quiser. Posso Vamos começar pelo couro, então? O couro cabeludo, sabe por quê, Jaque? O couro cabeludo, assim, a gente faz a esfoliação na pele, a gente trabalha, a gente faz tudo, tonifica, faz tudo. O couro a gente esquece. Ele é o quê? Uma extensão da pele, gente. É a mesma coisa, é uma extensão da pele. Então, se você não faz uma massagem... Pro cabelo crescer faz diferença também isso? Super, como você até comentou no começo. Alopécia, problemas de uma dermatite seborreica, por exemplo, ou outros tipos de problema, realmente ele ajuda, porque ela vai retirar, vai fazer uma esfoliação, aumentar a vascularização, colocando o fluxo sanguíneo ali para a base, onde vai hidratar o folículo piloso e ele não vai fechar. Porque quando você deixa muito resíduo no cabelo, quando eu digo resíduo, não é só produto, tá, Jaque? É a transpiração, é a poluição, que em São Paulo, em qualquer outro lugar, estamos expostos a toda hora. Então ele vai retirar tudo isso, deixando o couro cabeludo super limpo e o folículo piloso hidratado, o sangue subindo ali e ele vai crescer muito mais saudável por muito tempo. Que a gente acha natural às vezes, e é natural na maturidade,
ter esse afinamento no cabelo, mas a gente pode atrasar esse processo. Olha que bacana. Olha, você me fez lembrar que eu tava com meu marido no carro ontem, e daí passou um carro desses esportivos, não sei nem dizer qual que é conversível, né? E tava a moça e o rapaz, e o meu marido, olha que maravilha, o vento passando. Eu falei, pelo amor de Deus, isso aí destrói o cabelo, destrói o rosto. Depois tem que fazer uma lavagem nessa, tem que fazer limpeza de pele, que fica cheio de... Não, obrigada, não quero não. E Mas é verdade, né? Não é isso? Imagina em São Paulo isso aí vindo na gente. Não, Agora, tudo. ensina uma coisa pra nós. Esse momento de usar, é na hora do shampoo? Qual que é a hora? Na hora do shampoo é mais importante, porque você realmente passou o seu shampoo próprio para o seu tipo de textura, Perfeito. tá? E você massageia, faz essa esfoliação, ela Isso, é super movimento? ergonômica. O movimento circular, Tá. tá? Então, circular aqui no cabelo é muito gostoso. E além disso, relaxa, tá? Aí você enxágua, já deu aquele detox total no couro cabeludo. Quantas lavagens? E nós recomendamos, ou os médicos também, pelo menos a cada 2, 3 dias, tá? Mas tem gente que existem clientes que não lavam o cabelo todos os dias, que não é um problema. Mas mesmo sem o cabelo lavado, ela pode sentar assistindo o programa, nós aqui hoje, sentar e fazer uma massagenzinha por 2 minutinhos. Quanto mais fizer, mais vai aumentar a vascularização, mais vai ajudar o crescimento saudável do fio. Perfeito. Eu sei que o nosso tema é escova, mas eu sei que você é especialista no assunto, então eu te pergunto. É verdade que é mais interessante deixar o shampoo concentrado na raiz e ele já vai cair para as pontas? Isso é fato? É fato, porque o cabelo do meio para as pontas, ele já é naturalmente mais ressecado. Mesmo que não tenha, tá? Muita gente se engana. Mesmo que ele não tenha nenhum tipo de coloração. Mas às vezes até o processamento mecânico, que é muito secador, muita chapinha, ou o dia a dia. O vento, o mar, o cloro, sabe assim? Tudo vai danificar. Então, as pontas têm que ser tratadas diferente da raiz. Então você falou tudo. Passa o shampoo e deixa ele escorrer que vai lavar todo o cabelo da raiz até as pontas. Perfeito. Qual a próxima que a gente Agora, pode o condicionador, mostrar? desculpa, só pra gente continuar, no condicionador. condicionador, e assim, essas escovas são pro cabelo molhado. O condicionador a gente já não passa na raiz. Do comprimento. Ai, me ensina uma coisa, do comprimento para as pontas. Onde começa o comprimento? Explica isso pra gente. Por exemplo, no seu com cabelo médio, tá? Dá licença. Claro. A gente começa por aqui, ó. Você já passa aqui, ó. Tá. Daqui, tá? Evita só a raiz mesmo e daqui Porque já posso começar. Tá. Automaticamente, quando você for escovar a sua máscara, seu ampolo, o seu condicionador, ele já vai automaticamente tirar o excesso, aqui que você começa desembaraçando ele do meio para as pontas, e já vai passar a quantidade correta para a raiz. Perfeito. Olha aí a dica. Aí, ó. Boa. Sensacional. Amei. Qual a próxima que você quer ir? As desembaraçadoras. Então nós favor. temos as desembaraçadoras, a gente esquece, o que mais quebra o fio é o desembaraçar, o processo de desembaraçar. E nós fazemos isso todos os dias, às vezes várias vezes ao dia. Então escolha a escova correta para o seu cabelo fino, fragilizado, médio ou grosso, fora Deixa eu do ver, banho. deixa eu ver. Essas daí são isso mesmo? Cada uma de uma que você falou? Esse é fino. Deixa eu ver como Esse é o essas fino. certas. Olha que delícia. Esse é pro cabelo mais grosso. Nossa, a rigidez é diferente, né? Da Diferente. Sensacional. Então quer dizer que se eu passar essa daqui no meu cabelo, não vai ser bom. Ele vai acabar. Ou num cabelo fino, imagina uma pessoa que tem cabelo bem lisinho, não vai ser bom. Não vai. Não vai a ser gente faz bom. tudo errado sem E instrução. essa daqui, inclusive, algumas escovas hoje em dia, elas vêm com o selo do ITC, que é o Conselho Internacional de Tricologia, embasado por eles. Então mostra que a diferenciação das cerdas é muito importante. A tecnologia das cerdas, me desculpe, Tá. é muito importante para lidar para esse tipo de cabelo. Quanto tempo dura uma escova? Muito. Muito? Muito tempo. Não, elas duram. Se você cuidar bem da sua escova, ela dura. E as pessoas às vezes falam, essas escovas que são específicas para cada tipo de textura, ou, por exemplo, para uma secagem, elas têm um valor agregado um pouco maior, mas assim como um produto de uma Perfeito. qualidade Você vai maior. comprar uma coisa sem qualidade, você vai ter que comprar várias num ano. Mas aí é você compra uma investimento. coisa boa, ela vai durar por muito tempo. Exato, entendeu? Se você paga numa escova 100, 150 reais, mas ela vai durar um ano, Perfeito. perfeito, entendeu? E eu gosto de falar depois das desembaraçadoras, já que as modeladoras, que é para Por secagem, favor, por é para favor. secagem. Nós tem a redonda, a raquete, que a redonda é aquela coisa, escova redonda, o escova. formato, você escova, dá mais volume. Mas as cerdas, o bacana dela, que inclusive os médicos usam nas clínicas para secagem também, é que o material não acumula, o material chama Hytrel, que é tipo uma borracha de caminhão. Então aguenta o calor. É isso que eu ia te perguntar, é uma borracha? É, uma borracha de Mas é caminhão. uma borracha grossa. né? Grossa. Então ela não segura
o calor na escova, como uma de cerâmica, por exemplo. E fica pelando a escova depois se você colocar a mão, né? Então você está fazendo uma chapinha praticamente na escova. E isso vai danificando a fibra de uma maneira que aí você começa corte químico, tem vários problemas que podem acontecer. Então, primeira vantagem, ela não acumula esse calor que vai passar para a mecha novamente. Tá. Porque até secar aquela mecha, então ela seca com mais rapidez, porque não acumula, né? Então você não está repassando. E a tração. O cabelo molhado, pessoal, ele é 100% elástico, ele fica mais elástico do que o cabelo seco. Quando ele está elástico, ele vai o quê? Quebrar com mais facilidade na escovação. Então, a nossa tração vem das cerdas. Então, não é força humana. Posso colocar no seu cabelo? Ele está seco, tá? Mas eu quero que você sinta, ô Jaque, olha como ela pega, olha a tração. Ah, olha. segura bem. Você tá vendo? Tô vendo. Então ela pega a tração, já ficou bonito aí, ó. Você já pega a tração que vem das cerdas, então você tá diminuindo. Porque quando a gente mesmo vai fazer, o que atrapalha é pegar aquela escova que não segura o cabelo, né? Não segura. Pra gente fazer sozinho. E às vezes gruda, né? Gruda. Ah, e outra coisa que eu queria que você falasse pra nós, já que você fez esse exemplo. Pras mais finas, eu conheço vários salões e eu prefiro fazer isso. Você vai me falar agora se está certo ou se está errado. Tá bom. De já ondular com a escova e não necessariamente precisar fazer o babyliss. É uma boa alternativa? É uma boa alternativa, sim, porque você Se for com a escova certa, né? Se for a Claro. escova correta, porque você está diminuindo um dos processamentos mecânicos ali. Você está usando o secador e depois o babyliss, tá? Ou se o profissional for um profissional muito bacana, bom, ele vai dar uma secada rápida no seu cabelo, aí vai usar o babyliss. Porque aquela coisa, se você alisar o cabelo muito com a escova... Você primeiro puxou pra depois Pra ondular. depois cachear, entendeu? Então você não precisa, faz uma escova na raiz, onde às vezes é mais difícil, deixa ela um pouco mais alisada, mais polida, dá uma secada rápida, aí vai com o babyliss. Então vamos lá, vamos só destrinchar aqui então. Couro cabeludo, Couro cabeludo, cabelo molhado. cabelo seco, desembaraçar. Essa é que eu tinha posto a mão nessa. Essa, desembaraçar, cabelo seco. Essa daqui? Cabelo molhado no banho, levar pra praia, piscina, cloro, porque sensacional. a água salgada e o cloro fragilizam o cabelo muito. E até o vento ali da maresia. Tá, mas peraí, me explica uma coisa que eu sempre fico na dúvida. Tô lá, tenho lá tenho o meu produtinho, cada um de vocês tem o seu produtinho, Sim. que quando eu vou numa piscina, que nesse momento eu não poderia ir, né? Eu acabei de fazer luzes, mas quando eu for numa piscina, eles me matam, né? Eu até arrepiei, ó. Eu volto Até verde, arrepiei. né? Eu volto verde. Mas assim, vou pra minha praia, passo lá o meu protetor e tento não molhar muito o meu cabelo, mas também não vou perder a diversão. Não. A minha pergunta é, eu sempre fico pensando, depois, eu passo um creme e penteio ou não? Por favor, sim, Faça isso. sempre. Se você puder ainda, passar daquele chuveirinho, passar uma água Tirar filtrada, se tirar for o um cloro excesso. ou sal, né, do mar. Tira o excesso. Tá. Se der, fantástico. Uma duchinha, né? Uma Daquelas duchinha. que tem, às vezes até na praia tem, né? Exatamente. Se não der, não deu, mas é melhor se você conseguir fazer isso. Passa o seu creme e escova. Porque senão ele vai secar ali com aquele vento, com aquele cloro, com aquela água salgada. Fica rígido o cabelo, E até quando você lava, ele já está fragilizando nesse momento, entendeu? Então, quanto mais a gente puder evitar essa fragilidade, esses processos de fragilização, eles vão ser melhor pro seu cabelo por muito Perfeito. tempo. E o que são essas aqui? Conta pra gente. Então, essas aqui são as finalizadoras, eu acho elas lindas, olha. Linda. Então, assim, são pra fazer Não sei pra que penteados. serve, mas eu achei linda. Assim, são fantásticas porque elas podem ser usadas tanto no cabelo liso mais fino, do tipo 1, como no cabelo mais cacheado, do 4C ou crespo. Tá. Elas são para finalização. Então, para as crespas fazerem fitagem, é muito importante. Elas fazem fitagem, Tá. onde passa o creme, escova. Olha a cerda que linda. Linda mesmo. Então, pela tecnologia, ela faz com que o produto realmente penetre e o cacho fica super definido. Então, ela usa menos produto, escova mecha por mecha e vai definindo aquele cacho, tira o frizz, que é um cabelo que tem uma tendência de um frizz maior, e ela vai ficar um cacho maravilhoso, fantástico e definido. Babyliss. Aí eu tô falando finalização pro cabelo molhado, que são as cacheadas. Para um cabelo mais liso, onde faz um babyliss, escova com ela solta, fica aquela onda glamurosa, Aquela sabe? onda Gisele Bündchen. Gisele Bündchen, isso, fantástica. E o backcombing, que é esse daqui, ele é bacana, porque as cerdas, ele é mais para fazer um eriçamento, sabe? Eriçar para dar aquele volume. Eu já vi profissionais usando para fazer penteado, mas nunca com essa cerda especificamente, É aquele né? de metal. Aham. E o metal, se você pensar, o cabelo, o fio, se a gente olha no microscópio, Jaque, ele parece um monte de escaminha de peixe. Quando a gente está iriçando o cabelo contra o fluxo, você está abrindo essa cutícula.
e você está danificando essa cutícula. Então, essas cerdas, elas diminuem esse dano na cutícula. Porque eu sempre tive essa impressão, às vezes eu quero fazer um topete, alguém fala eriça, eu falo, não vou eriçar, vai ficar um buraco no meio do meu topete, mas não vou eriçar. Eu acho que isso é contra o próprio cabelo. É. Mas tudo bem, uma coisa é, você vai ser madrinha, você vai para um casamento, Sim, aí tudo bem, é para de sim. vez em quando. Mas pro dia a dia tem que tomar cuidado com esse negócio de eriçar, não Tem tem? que tomar cuidado, lógico, assim, não só o processo de eriçar, mas o de desembaraçar depois. E vocês sabem, pra quem não sabe o que é eriçar, é quando a gente vai fazer, vê se é isso, tá? Vê Tá, se eu vou posso fazer. fazer? Por favor, quando a gente Posso vai fazer, por fazer um exemplo, um topetinho topete, aqui, aí não ó. estraga, deixa ele fazer, é mais seguro. Eu levanto aqui, ó. Dá licença, a gente vai pra cá. Eu faço isso, ó, contra. Eu vou fazer bem de leve, tá, Jaque? Mas aí, ó, o que acontece? Acontece isso. Mas agora eu vou Acontece pegar que o eu quê? fico mais alta e mais magra. Agora eu vou pegar, ó. Aí ele vai dar um volume. Olha, você tá sentindo alguma coisa? Ele dá esse volume, mas olha que lindo que Olha. fica. Olha. Ai, vou ficar assim agora, Vou ficar assim obrigada, agora. tá bem. Então você viu que a gentileza que foi Assim quando eu não fiz. estraga nada, assim pode fazer, não né? estraga nada. Mas essa cerda não é de metal, gente, é a cerda que ele tá falando, é diferente, né? Ele, olha, ela é uma bem mais longa do que a outra. Todas essas são aquele mesmo material que você falou? Todas elas são o mesmo material. O que é esse aqui? Não, desculpa. Esse material Hytrel, que é a borracha, Tá. os outros materiais são de polipropileno. Tá, todas essas Todas aqui, né? elas, a não ser, desculpa, que vamos falar dessa primeiro. Então, essa é a finalizadora também como essas, que nós chamamos de finalizadoras, mas para um cabelo crespo. Sabe aquele famoso garfo que elas usam de Sei, metal sei, também? aham. Mas olha aqui, a flexibilidade dela, arredondado. Quando a crespa, depois que ela deixou a cacheada, deixou um cabelo, já secou, ela quer aquele volume natural. Então, ela coloca bem na raiz e vai puxando. Até no dia 2, que as meninas que têm os cabelos cacheados falam muito do segundo dia, Do né? segundo dia, é. Então, normalmente, às vezes precisa dar uma molhadinha, Aham. né, aquele up naquele cacho. E aí elas passam depois isso aqui só para dar aquele volume, para voltar ao volume que estava Aham, no dia no dia anterior, né? anterior. Perfeito. Exatamente. Mas o bacana é que ela não dá nenhum atrito, porque ela é arredondada. Não dá nenhum atrito no couro cabeludo. Então, a gente está pensando até na saúde do couro cabeludo, que ela é direto o contato com o couro. Então, é muito perigoso esses pentes de metal. Me conta uma coisa, quando eu era mais novinha, eu ouvia muito um seguinte, assim, ó, minha mãe falava isso, que... Agora, mãe geralmente não erra, né? Mas vamos descobrir isso agora. Que era importante pentear o cabelo todos os dias. Por quê? Tudo bem, daqui a pouco a gente pode falar sobre as cacheadas, que eu acho que talvez seja outra questão. Sim. Mas para a maioria de nós, às vezes você arrumou, finalizou o cabelo e naquele dia você não penteou mais, você só vai pentear no dia seguinte. Às vezes, se o cabelo tá liso, você nem lembra, às vezes, de pentear. Só quando você for lavar. Faz diferença pentear o cabelo todo dia? Só se for aquele cabelo que realmente embaraçou demais. Tá. Aí precisa, é Cabelo mais fino, necessário. muitas vezes. Então, assim, se você estiver usando a ferramenta correta, com o produto correto, não tem problema escovar todos os dias, sem problema algum. Na verdade, eu até recomendo. Porque se você deixar um cabelo fininho, que você vai, mesmo dormindo, só de dormir, vira pra cá e pra lá, ele já vai embaraçar. Então, passa o produto, escova com a ferramenta correta e você vai diminuir essa quebra. Então, é mito, é verdade, é e não é. No meio do caminho, É no meio do né? caminho. Agora, já as crespas, onde o cabelo é muito ressecado na ponta, a gente aconselha de dar uma no cabelo seco, não, né? Aham. Porque as glândulas sebáceas da raiz não passam como passa no cabelo Tá. mais liso, sabe? Então, elas precisam tomar esse cuidado de desembaraçar com mais segurança e também para tentar passar um pouco dessa oleosidade aí Só que com esse cuidado pra não quebrar, porque como você já falou, geralmente é um cabelo fino, né? Muito fino. Ensina mais uma coisa pra gente. Aqui é pro cabelo molhado, aqui é pro cabelo seco, Sim. certo? É verdade que o desembaraço de baixo pra cima? Sempre, 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 sempre. E com gentileza, sabe? Mesmo com a ferramenta correta e o produto correto. Não, imagina, se você começar a desembaraçar daqui, vai acumular o nó, né? Então você tá Aham. quebrando. Sempre a coisa mais rápida, a coisa mais fácil que existe. Rogério, pra gente caminhar pro fim do nosso bate-papo, eu queria dica pras mães que falam, meu Deus, a minha filha estuda de manhã, tem o cabelo ondulado, o cabelo cacheado, ou mesmo o cabelo lisinho que embaraça, Sim. daquele trabalho de manhã. Tem dica pras mães? Tem dica para as mães e assim, eu recebo vários comentários no meu Instagram de mães falando assim, Rogério, você mudou a minha vida. Eu não, né? bom! Desculpa, mas assim, elas acham que sou eu. É, E mas assim, foi com a sua dica, Foi com a né? minha dica, porque assim, realmente faz a diferença. Eu tenho uma irmãzinha, por exemplo, ela tem 11 anos, o cabelo super liso, embaraça com muita facilidade. Com a escova, com essa escova assim no cabelo molhado, ela desliza, ela senta,
começa a fazer outra coisa, ela nem lembra que tá desembaraçando o cabelo. Então, Não machuca, foi um né? presente pra mamãe, na verdade, sabe? Perfeito. Então, realmente, porque elas têm o couro mais sensível, né? E às vezes a mãe tá com pressa ali, com o instrumento certo vai ficar mais fácil, né? Muito mais fácil. Ó, pra quem quiser entrar em contato, eu vou deixar o Instagram, que é Rogério Sartini, passando direitinho pra vocês, e @TangleTeaserBR, passando aí pra vocês, tá? Mais uma vez, obrigada, viu? Prazer te receber. Volte mais vezes com mais dicas que a gente amou, viu? Obrigado, Obrigada. eu que agradeço. Eu vou pro intervalo, daqui a pouquinho eu tô de volta, não saia daí. O nosso programa está de volta e a gente espera a sua participação nas redes sociais do programa, o Instagram, @nosso programa, a fanpage facebook.com/nosso PGM, no meu Instagram, @JaqueStefano, e a qualquer momento no nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. Eu já recebo aqui em nosso estúdio o doutor Leonardo Girundi, que é advogado, e daqui a pouquinho vai esclarecer as nossas dúvidas sobre o projeto do novo Código Civil. A gente vai entender já já o que é isso, mas antes da gente começar esse bate-papo, é hora de destaques da redação. Já falo ao vivo com ele, Kleber Werneck. Tudo bem, Kleber? Muito boa tarde, ótima semana. Olá, Jaque. Boa tarde para você e para todos que assistem o nosso programa. Mais uma vez, eu estou aqui com as notícias do jornalismo, Jaque. Por favor, conta o que você separou para a gente hoje. Olha só, vamos começar então falando do clima. A região sudeste está enfrentando uma nova onda de calor. Todo mundo já deve estar percebendo aí. O IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, divulgou hoje um novo alerta de calor e com previsão de aumento de temperatura em até 5 graus acima da média. O aviso inclui os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Paraná. O próprio IMET definiu o aviso como grande perigo. Olha só. E ainda de acordo com o órgão, a previsão vale por 5 dias e há risco para a saúde. É importante ficar atento. São Paulo, inclusive, chegou a bater um recorde histórico de temperatura neste fim de semana. A cidade registrou 34 graus em alguns pontos. E essa é a maior marca para o mês de maio, né? Dos últimos 81 anos, mais de 8 décadas. É importante, então, lembrar para cuidados com a hidratação, bebendo bastante água e usar também protetor solar. E agora, como segunda notícia, nós vamos falar da proposta de promulgação do Código Civil, que está gerando polêmica e também é o assunto do programa. E um dos pontos que vem sendo mais discutidos é justamente ao que se refere ao direito de herança para o viúvo ou então a viúva, que pode perder o patrimônio. Olha só, isso porque a nova proposta prevê que os herdeiros serão os filhos e, na ausência desses, os pais da pessoa que morreu. Assim, o viúvo ou então a viúva não teriam mais direito à herança. Na prática, eles só teriam direito à herança caso não haja filhos ou pais herdeiros do falecido. E, segundo especialistas, essa situação pode afetar principalmente as mulheres. O direito da herança ao marido ou à mulher está garantido pelo atual Código Civil, em vigor desde 2002. Então, olha só, uma situação bastante polêmica e, aliás, um bom assunto para o doutor Girundi comentar, não é mesmo, Jaque? É verdade, Kleber. Muito obrigada pela sua participação. Já vou aproveitar essa informação que você trouxe para nós para bater papo com o doutor Leonardo aqui. Quero te agradecer e te contar que a gente continua ligadinho esperando mais informações, tá? Legal, já que eu que agradeço aí a oportunidade. Olha só, qualquer novidade a gente volta ao vivo. E você que assiste a Jaque, continue ligado, porque essas e outras notícias você acompanha em nossos telejornais. Grande abraço, Jaque. Até mais, Kleber. Abraço. Obrigada. E agora sim, então, a gente bate papo com o doutor Leonardo Girundi, advogado, porque hoje é dia do seu direito, né, doutor? Segunda-feira é de seu direito. Prazer te receber aqui, viu, Prazer doutor? todo meu, muito bom. Obrigada por ter vindo. Já eu quero destrinchar especificamente esse ponto que o Kleber trouxe para nós. Perfeito. Mas antes disso, até eu queria sempre entender... assertivo, né? Sempre assertivo. Ele sempre né? traz ele alguma pega coisa ali, aqui pro ele nosso pincela. bate-papo, que Muito bom o incrementa o trabalho do nosso Kleber. bate-papo. Já vou para o tópico que ele trouxe, mas primeiro eu queria entender o que é esse projeto. Explica pra gente, complicado, doutor. né? Complicado. Eu fui pesquisar para a gente poder falar e eu achei complicado até a explicação. Fala mais para nós, doutor. Eu fico pensando nisso, porque para nós, advogados, operadores de direito, juristas, já não é simples. Né? Eu tenho 23 anos de profissão, então tem 28 anos que eu lido com lei. 28 anos que eu leio o Código Civil. Alguns, né? Porque antes era o antigo.
Até para mim, às vezes eu tenho que ler 3 vezes e falar assim, gente, não está dando um nó aqui e eu não estou entendendo. E é complicado mesmo. Isso que é a preocupação. Isso que nos alerta a situação que tem acontecido no Brasil. Porque é uma lei muito grande, né? A lei mais importante do Brasil é a Constituição. É a nossa Magna Carta, a carta principal. Depois dessa, e até mais sensível a cada um dos brasileiros, é o Código Civil. O Código Civil é a lei que está mais perto do cidadão, né? E são mais de 2.000 artigos. 2.000 artigos, então é muita coisa. Então, vários temas, casamento, sucessão, empresa, tem agora o direito digital, não existia no antigo, acrescentaram o direito digital. Então, tem muita polêmica e muita coisa. Só para ter uma noção básica disso, o atual Código Civil, que ainda está valendo, é o de 2002, mas ele começou a tramitar nas casas legislativas em 1975. Só para a gente ter uma ideia da demora que foi para essa... Então foram 10 anos no Senado, depois 10 anos na Câmara dos Deputados, depois ficou parado não sei quanto tempo, para depois chegar o Miguel Reale e fazer a promulgação em 2002. Então foram aí quase 30 anos de debates no assunto. Por óbvio, durante esses 30 anos muita coisa mudou. E cada dia muda mais. Nós temos, por exemplo, situações de célula-tronco, situações de embriões, por exemplo, sendo citados. E é muito interessante, porque e polêmico. Os embriões, por exemplo, são tratados quase como um objeto. E os animais sendo tratados quase como pessoa. Então você fala assim, gente, você começa a ler o primeiro capítulo e fala assim, o animal é gente... E termina lá na célula, nos embriões, falando que embrião é objeto. Então, assim, tem uma distorção, né? A linguagem neutra muito presente, essa situação toda passiva de sociedade, de família. Então, tem muitos assuntos. E que nos traz o alerta o porquê de ser tão rápido tudo. São muitos temas. E também... Eu tô vendo pouca gente falar sobre isso. A gente está se propondo em falar aqui, porque se tudo passa muito rápido, a população não tem noção do que está acontecendo. Eu acho muito importante a gente se preocupar com as minorias, mas não faz sentido a gente não se importar com todo o resto das pessoas. Exatamente. E aí eu quero entender, doutor, de fato, há uma desatualização do nosso código? Precisaria de uma mudança? Eu entendo que, na realidade, eu acho que não, nesse momento, não. Eu acho que poderia, para essa questão do direito digital, o ideal é que fosse um código específico para isso. Perfeito. Como nós tivemos o marco da internet lá, temporal, acho importante. Que é o que pede hoje uma atualização, seria isso, né? Tem outras questões de família, situações de embriões também, eu acho que é importante. Então, atualização na lei é necessário. Trocar um arcabouço todo é muito complexo. Só para você ter ideia, o Brasil foi descoberto em 1500 e nós só tivemos 2 códigos civis. O primeiro Código Civil que nós tivemos foi o de 1916, do Clóvis Bevilacqua, que durou até 2002. 90 anos, praticamente quase 90 anos de existência. Então, o Código de 2002 tem 22 anos, ele é muito novo. Não dá para ter tido tanta mudança assim, né? Tem momentos de atualizar? Podemos colocar algumas coisas novas, mas será que precisa fazer essa atualização tão complexa e que muda tanto? Por exemplo, os nossos códigos civis sempre defenderam a família. 1916 era assim. E em 2002 houve um grande avanço, que foi isso que o Kleber citou, em colocar a mulher como herdeira necessária. A mulher antes era meieira, mas não era herdeira necessária. O Código Civil de 2002, o que ainda está em vigor, coloca a mulher como herdeira necessária. O projeto do novo código tira a mulher, ela não é mais herdeira. E daí vamos entender uma coisa importante. Então, acho que até da última vez que a gente começou a entrar nesse assunto para as pessoas entenderem. Regime, como a pessoa está casada. Vamos supor que ela esteja casada, com separação total de bens. Ainda tem muita gente da geração dos meus pais que foi casada, ou pessoas que por um motivo específico se casam assim. Uma coisa é separação, outra coisa é morte. Exatamente. Então, se ficasse viúva, teria um direito. É esse direito que vai se perder? É isso? Explica mais sobre isso, doutor. Exatamente isso. Quando você escolhe o regime de casamento, tem ali 4 regimes. 3 são usuais. Um que é o de participação final nos equestros, nós nem ouvimos falar. Eu nunca conheci ninguém que casou nesse regime. E ele veio no local do regime dotal, que é muito usado na Bíblia. O regime de dote, pagamento de dote. Não era usado na nossa cultura e veio o equestro. Os 3 que são utilizados é o de comunhão universal de bens, o comunhão parcial de bens e o de separação total de bens. Independente do regime, quando você está casado com a pessoa, está ou em união estável, na constância dessa união, quando um falece, o superste, ou aquele que é sobrevivente, se torna herdeiro daquele patrimônio.
ok? Agora, tirando essa pessoa como herdeira, ela só concorre ou não. Então, se tiver, por exemplo, filhos e avós, né? Filhos e pais, sogros, né? Então, a pessoa poderia, por exemplo, ficaria sem receber a sua parte na herança. Então, esse é o caso se houver a mudança. O que acontece hoje, para você entender, porque é confuso mesmo, é complexo. Hoje, divorciou, tá? Você divorciou no regime de separação total de bens. Cada um fica com seus bens. Perfeito. O que eu tinha, o que eu conquistei é meu, Conquistei, é o que meu, é é meu. acabou. Exatamente, cada um fica com seus bens. Separação total de bem. Um faleceu, mas é herdeiro. Então ele recebe, porque ele estava na constância do casamento. Então ela se torna herdeira. Agora, a proposta que vem é que a mulher ou o homem não são herdeiros mais. Então depende de como será deixado isso. O que pode ser suplantado é em testamento. Mas você imagina, você ter a surpresa, o testamento pode ser fechado, pode ser sigiloso. Você ter a surpresa... Ou a pessoa pode não ter um testamento, ou não né? ter o testamento. Você ter a surpresa que não deixaram nada pra você. Quer dizer, você Mas vive... peraí, doutor, eu ainda não entendi. Tô casada com... Não é meu caso, mas vou dar um exemplo aqui pra gente poder Sim. entender. Sou casada com separação total de bens, o marido e a mulher são casados assim, falece o marido, fica Sim. a esposa. Sim. E eles têm filho, ele tinha filhos e os pais dele vivos. Ela não vai receber nada? A proposta é essa? A proposta é essa. Por isso que cresceu, diminuiu a força da união e cresceu a força dos documentos que podem ser criados. Então, o testamento, por exemplo, tem um lugar privilegiado nesse sentido, né? Porque pode ter uma vontade específica ali no testamento que vai ser exatamente. acima Exatamente. desse código. Esse assunto é muito complexo porque nós já falamos isso aqui, inclusive, no programa. Quando não tem filhos, a esposa concorre, ou o esposo, quem falecer primeiro, concorre com o sogro. Você lembra que nós já falamos isso? Aham. Então, não tem filhos. Então, quem recebe é o sogro e a esposa, né? Então, essa é a mudança. Então, isso é um dos pontos. Mas tem outros pontos mais polêmicos que este. Por favor, cite para nós. Por exemplo, nós temos hoje no nosso código a possibilidade do pai deserdar os filhos em caso, por exemplo, de incesto. Existe isso na nossa lei. Isso foi retirado. Então, significa que a relação incestuosa perdeu a importância que tinha na nossa cultura. Então, aquilo que era proibido, hoje já está relativizado. Então, são situações complexas para a família. Foi criado nesse modelo novo o casamento a Las Vegas. Como é feito em Las Vegas. Com um celebrante, você vai ali, o celebrante Tipo pode... uma brincadeira. Tipo uma brincadeira, a pessoa pode estar fantasiada de Elvis Presley. Que inclusive não vale, né? Não vale aqui, por exemplo. Não vale aqui por aqui. Ai, viajou pra Vegas, isso é o que eu ouço falar, né? Aí encontrou, às vezes, alguém lá, ou tava viajando com o namorado, casou em Vegas. Isso não vale pra nossa lei aqui. Não vale pra nossa lei. Nem o outro tipo de casamento lá, você teria que casar no outro tipo, você teria que homologar no Brasil. Né? Até o casamento que fosse for tradicional, válido, tradicional, né? Você teria que homologar aqui. Mas o que eu quero dizer, e é óbvio que quando citamos essa situação de Las Vegas, não estou falando que é exatamente igual, mas é um estilo dando força ao celebrante. Hoje, por exemplo, o casamento tem que ser feito com portas abertas. Aí vai poder ser portas fechadas. Quer dizer, você pode, a pessoa ser casada e ninguém saber que está casando. Então, muda completamente. Tira o que nós chamamos de sacralização do casamento. O casamento que é algo sacro, algo religioso, isso perdeu a força. Então, é algo complexo. Sabe o que criaram também nesse projeto? O divórcio surpresa. Desculpa, o que é isso, doutor? Você tem que... é se isso, você não doutor? passar pelo divórcio surpresa, você pode ter ainda surpresa de não receber o patrimônio no final. Então, os relacionamentos estão bem mais fragilizados. Eu vi outro dia que a blogueira preparou o casamento surpresa pro marido, né? Agora, divórcio surpresa, eu nunca tinha ouvido falar. A pessoa vai no cartório. Tipo, não avisa sozinho, o cônjuge. não avisa o cônjuge, tá chega tudo lá bem entre eles, mas ele encheu o saco, não quer mais. Cansou, vai lá e pede, entra com o processo de divórcio no cartório. O cartório notifica a outra parte que tem 5 dias para aparecer lá. Se não aparecer lá, o cartório dá o divórcio. Em 5 dias. Então, são muitas coisas assim, polêmicas que nós temos que analisar com um carinho que merece. Né? Gente, vocês já imaginaram uma pessoa que está passando... Vou falar agora aqui, Sim. doutor.
Eu, como cristão, o senhor também, a gente atende pessoas na igreja, a gente cuida de pessoas. Então, às vezes, a pessoa está com um problema psicológico, ela está passando por um surto, ela acha que o casamento vai acabar. E não é isso, ela precisa ser tratada, ela precisa ser amparada, às vezes precisa da ajuda de um psicólogo, sem dúvida precisa de uma ajuda espiritual. E aquela família vai ser refeita, vai ser cuidada. Quer dizer, num dia desse, vamos imaginar, tá? Que eu tô falando de um problema psicológico, poderia ser qualquer outro, uma briga que te deixou muito chateada, muito magoada. Você vai lá, faz isso e acabou. Exatamente. Então, já tinha antes, no antigo código, a questão da separação. Que já tinha ficado mais fácil nos últimos tempos, inclusive, Aí, né? é porque tinha separação e o divórcio. Tá. Pessoas que não são da nossa geração viveram isso. Até parece. Eu vivi isso muito. Eu fiz muita separação judicial. O pessoal de trás da gente, né? Tinha separação judicial, né? Separação de corpos, separação de fato, né? Que é uma coisa. Separação judicial, que era outra coisa. E tinha o divórcio, né? A pessoa podia entrar com o divórcio direto, que era ter separado de corpos há 2 anos, eu entrava direto com divórcio direto. Porque às vezes a pessoa, para os mais novos que assistem, às vezes a pessoa já era separada há anos, mas não era divorciada, ainda, né? E por que nasceu isso tudo? Por que existe esse conceito, né? A nossa legislação tem princípios judaico-cristãs. Princípios que embasam a nossa legislação, né? Então, esses princípios eram levados em consideração. Eles falam que é por causa do catolicismo, que era muito forte no Brasil, e antigamente, antes da lei do divórcio, a pessoa era desquitada. Isso aí eu tenho certeza que não é da sua época. Não, porque nunca isso é ouvi de 77. Mas a minha avó, quando falava, às vezes falava, não sei quem desquitou, porque continuou usando essa palavra, E né? aí, não podia se casar. A pessoa desquitava, porque a Igreja Católica entende que a pessoa não poderia ter um novo casamento. Então, era um princípio. Aí mudou isso para divórcio. Para quê? Quando tiver o divórcio, a pessoa poderia se casar novamente, né? Então, tinha separação. Olha como que a sociedade vai mudando. E por isso que eu falo que o direito de família é muito ágil, muito complexo nesse sentido. E aí, tinha separação. Aí, recentemente, acabou-se a separação. Isso tem alguns anos. E há menos de um mês, talvez uns 2 meses no máximo, tivemos um julgamento do Supremo Tribunal Federal discutindo exatamente isso. Porque quando foi permitido o divórcio direto, lá em 2010, na emenda 66 da Constituição, foi permitido o divórcio direto, sem a necessidade de fazer a separação. E aí existia uma discussão muito acirrada se tinha acabado com a separação ou se a pessoa podia optar em não fazer a separação. Existe uma ala dos doutrinadores, dos juristas, que entendem que não acabou com a separação. Que a pessoa poderia fazer direto. Por que não acabou com a separação? Porque existem algumas pessoas religiosas que querem se separar, por exemplo, principalmente os católicos, e não querem se divorciar, porque eles entendem que é errado divorciar. E por que separado? Porque eles nunca mais vão se casar de novo. Eles têm esse entendimento. Exatamente. E por que vão separar? Porque ele tem agressão física, verbal. Chega um momento, às vezes, não está dando certo. Então a pessoa separava, ia morar em outra casa, separada. Mas ela não queria divorciar. Porque ela não queria romper esse vínculo completamente e não queria casar novamente. E é uma situação religiosa. E aí o Supremo Tribunal Federal falou que o país é laico, que não pode ter isso, que acabou com a separação. Então, é algo complexo. Então, nós estamos vendo, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma sociedade que está minimizando. Nós estamos criando uma sociedade quase antirreligiosa. Então, mas é isso que me preocupa, doutor, porque quando a gente fala sobre alguns pontos que você citou aqui, a gente vai favorecer quem tem um pensamento mais moderno, um pensamento diferente, mas em detrimento a toda a sociedade tradicional, porque quando a gente vai à urna e a gente tem para o governo federal um país dividido entre direita e esquerda, e a esquerda vence, não, obviamente com a maioria, mas ali quase páreo a páreo, muito próximo, significa que a gente tem quase metade da população sendo uma população mais tradicional. Uma população mais preocupada com o moralismo, mais preocupada com questões religiosas, sejam elas católicas ou evangélicas. Não é... Ou de outras religiões. Ou de outras religiões também. Porque tem muitas religiões que também tem isso. Exatamente. De espíritas que eu conheço, outras pessoas. Não está esquisito isso aí, doutor? E por isso a minha preocupação em relação ao tempo. Porque alguns colocaram o projeto debaixo do braço e querem fazer a toque de caixa. Eu, semana que vem, estarei em Brasília para debater esse assunto com os senadores. Vai passar, doutor? Não sei. Nós estamos agora discutindo, primeiro, para tirar a urgência, para que não seja automático demais, né? Para gerar esse debate. E nós eu sou o presidente da ADFAS, que é a Associação de Direito de Família e Sucessões em Minas Gerais, seção Minas Gerais. Então, nós vamos lá, representando a ADFAS,
para mostrar as incongruências que vimos nesse projeto, como está. Também sou conselheiro do IBDR, que é o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, e também temos ali, através desse instituto, estamos levantando. Então, nós estamos fazendo uma análise profunda, vários juristas, para mostrar o seguinte, espera aí, tem algumas coisas que estão exageradas. Muita coisa já não passou. Porque nesse período que ficará aí 120 dias debatendo, a fidelidade, por exemplo, ia acabar. Como assim? Não existiria a necessidade de fidelidade. Hoje, de acordo com o nosso Código Civil, fidelidade é uma obrigação do casal. E é interessante que na união estável não tem essa obrigação. Na união estável não tem obrigação de fidelidade, tem obrigação recíproca de respeito. Gente, não é porque eu sou crente, não é por isso, mas é só raciocinar, Então, doutor. são complexas essas situações. Aí, por exemplo, existe na nossa lei antiga, a nossa lei atual, a necessidade de coabitação, viver no mesmo local. O novo código já fala que não precisa viver no mesmo local. Então, um casal... Aí os mais progressistas não me ouviriam e falar assim, mas ele não está falando tudo, porque lá fala assim, ó, desde que provada a necessidade de morar fora. Antigamente o casal falava assim, olha, o marido recebeu uma promoção e passou no concurso na Bahia. O que vai... Olha, se eu tomar posse, nós vamos para a Bahia. Hoje está assim, não precisa, para quê? Vai só você. E aí é uma discussão muito profunda do que é família. Mas é aí que parece que estão tocando, é aí que está o X da questão. E por que isso é complicado? Porque uma sociedade forte só é forte quando tem uma família forte. Doutora, eu tenho 2 minutos para encerrar. O que a gente, como população, que está agora tendo noção, Sim. Porque a gente estava falando muito específico, a questão que o Kleber trouxe, provavelmente é a questão que mais eu ouvi falar dessa mudança, porque eu sigo muitos advogados e talvez isso tenha chegado aí para você, que foi o que o algoritmo trouxe para nós nas redes sociais. Exatamente. Mas a gente está em um momento que está acontecendo uma tragédia no Rio Grande do Sul, que a gente já falou aqui no nosso programa, que está sendo pouquíssimo falado. Sim. Um show que aconteceu, que eu não assisti, mas apareceram para mim alguns pedaços que eu não preciso nem comentar com quem é cristão, o que é aquilo. Teve a maior audiência, não sei quem transmitiu, não sei o quê. Ganhou a vez e o espaço do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E algo sendo provavelmente em breve votado, quase que na surdina. Sim. O que a gente como sociedade pode fazer com esse cenário que eu narrei aqui agora, doutor? Não, a primeira coisa é conhecer, saber quem são seus senadores, porque primeiro será votado no Senado. Tá. Esperamos que não seja votado só pelas lideranças. Porque tem essa possibilidade. De não ser um por um, né? Então, tem que ser levado para o plenário, tem que ser debatido. A Damares está pedindo, por exemplo, para fazer uma comissão de senadores. Então, existem algumas propostas nesse sentido. Então, gerar essas propostas. Então, se você tem acesso a um senador, lembre quem você votou, mande um e-mail para ele. Faça a sua pressão. Fala, olha, nós somos assim, defendemos isso, precisamos disso. E busque se inteirar, informar. Eu vou informar muito desse assunto daqui para frente, porque eu estou fazendo um levantamento só na área de direito de família, são 358 artigos. E eu vou escrever sobre todos eles, junto com uma equipe de juristas, não faço nada disso sozinho, mas pontuando o que eu acho que deve ser mudado, não deve ser mudado, em tudo isso. E isso vai estar disponível. Até porque é muito trabalho, vocês têm que parar e raciocinar mesmo, né? Isso aqui está falando o quê? O que a gente pensa com relação a isso, né? E tem as entrelinhas, e o problema disso, a lei depois ela é levada à interpretação do judiciário. Então, quando nós, advogados, batemos o olho ali e achamos algumas coisas, porque a gente já pensa assim, vai chegar num juiz que pode interpretar isso dessa forma. Por isso que vocês estão vendo o que a gente, como população, muitas vezes não está vendo, né? Uma coisa importante que eu tenho para falar, seja sobre o Rio Grande do Sul, seja sobre essa situação, o principal que eu e você temos que fazer é orar pela nossa nação. Não se esqueça de fazer isso. Doutor, acho que uma outra coisa muito importante que a gente pode fazer como sociedade é repostar as coisas que o senhor for postar, né? Exatamente. Que daí ajuda eu confio muito no que o doutor Leonardo posta, então fica aqui a nossa dica para que você possa repostar com certeza de que não vai ser fake news. Exatamente. O Instagram, @LeonardoGirundi, certo, Leonardo doutor? Vou sair daqui hoje, mais à tarde, daqui a pouquinho, e vou postar falando exatamente dessa situação. Uma matéria de um jornal bem específico falando disso, que é bem interessante. Vale a pena confiar e analisar. E siga, avalie, questione, não deixe passar de qualquer jeito, porque isso vai mudar a sociedade para os próximos anos. Perfeito. Então, acompanhe o doutor Leonardo e reposte para poder ajudar mais pessoas. Além da gente ter informação, a gente passar a informação também. Se você tem algum tema, qualquer tema para o seu direito, @richtv.com.br, envie para nós a sua pergunta. Até semana que vem, doutor. Até semana que vem. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada a você tchau. pelo seu carinho, pela sua audiência. Ótima semana e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.